Revisão do teto de gastos e adiamento da reforma administrativa geram receios. E para falar sobre isso, nós estamos agora com o deputado Alexis Fontaine, do Partido Novo de São Paulo. Oi, deputado, bom dia para o senhor. Muito obrigada por nos atender aqui na Jovem Pan. Bom dia, Nicole. Bom dia, Adriana. Deputado, nos últimos dias, a gente teve essas declarações um tanto quanto contraditórias do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, ele defendeu o teto de gastos ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado. Depois, ele disse que a ideia de furar o teto existia, perguntou ali qual seria o problema disso. E ontem, ele voltou a defender o teto e disse que era a imprensa quem estava distorcendo a fala dele. Como que o senhor tem visto essas declarações ao longo dessa semana? Eu acho essas declarações muito ruins. Só o fato de pensar na possibilidade de poder furar o teto dos gastos mostra que ele está flertando com um populismo, com uma irresponsabilidade fiscal. Não dá para ficar falando, desfalando e fazendo uma pergunta ou testando a imprensa para poder ver se existe algum apoio popular nessa medida. A gente sabe que quem paga essa conta é o cidadão brasileiro. Não existe almoço grátis. Uma vez se comportando de forma irresponsável, ele acaba colocando em risco toda a estabilidade econômica. E vamos ser bem claros, eu acho que muitas vezes ele volta para trás porque avisam para ele que ele corre um sério risco de ter um processo de impeachment caso ele fure o teto e desobedeça, Deputado Alexis, bom dia. O senhor está lá no Congresso Nacional aí, sempre vivendo diariamente aí as tensões do Congresso. Eu queria te fazer uma pergunta como cidadão. O que consta, o que existe hoje na pauta do Congresso Nacional em relação à agenda liberal? E o que o governo está devendo à entrega? Excelente pergunta, Veio toda uma agenda liberal que não está sendo cumprida, que não está sendo realizada. Essa reforma administrativa mesmo é extremamente importante, as privatizações das estatais, que a gente gostaria que avançasse muito, e o discurso parece que foi usado para ser eleito como uma coisa moderna, como uma coisa que atual, mas que está demorando para entregar. Nós tivemos, inclusive, recentemente, perda de alguns quadros importantes liberais reconhecidos no Brasil, que vão continuar lutando por essas questões liberais, vamos dizer, no Brasil, mas que estavam dentro do governo e queriam muito desestatizar as empresas e queriam fazer a reforma administrativa e, por frustrações do processo, preferiram sair para poder continuar a sua luta do lado de fora ou tentar fazer uma outra ativismo para poder acontecer isso. Concordo que estão devendo. Agora, o que existe dentro hoje da pauta do Congresso a ser votada que tem relação com a pauta liberal? Olha, a gente tem o novo marco do gás, é uma das pautas que foi, o saneamento básico já passou, querendo ou não, a reforma da Previdência também tem a ver com isso, nós temos que avançar nesse sentido. Existem pautas, mas que não avançam, são até projetos de leis do próprio Partido Novo, em que a gente tenta defender o cidadão desse avanço do Estado, desse Estado grande. A reforma tributária, se ela continuar nessa linha da PEC 45, de fazer um grande IVA, também tem uma medida nesse sentido. Mas aquelas estatizações que a gente gostaria de ver, mesmo, desculpe, tem a Eletrobras também, que está pronta para ser pautada e poder avançar. Mas aquele volume que a gente gostaria de ter dos Correios, do Banco do Brasil, Petrobras, isso não está andando. Deputado, sobre a reforma administrativa, o senhor acredita que ela complementa, deveria caminhar junto com a reforma tributária? E por que o senhor acha que está acontecendo essa demora no seu avanço e assim quais melhorias do país vão ficando para trás? Ela complementa e muito, porque é ela que vai propiciar a redução da carga tributária. A ideia de que uma reforma tributária vai diminuir carga tributária não é verdadeira, porque a carga tributária é do tamanho do Estado brasileiro. E ainda, vamos lembrar que todo ano nós temos um déficit. Um déficit significa que o Brasil se endivida para poder fechar as contas, ou seja, mesmo com a nossa carga tributária alta, a gente não fecha as contas simplesmente arrecadando
impostos. A reforma administrativa é aquela que vai fazer com que o Estado fique mais eficiente, mais enxuto e acaba com uma série de privilégios hoje que acho que a sociedade se sente indignada. Mesmo nessa pandemia, acho que o único setor que não contribuiu para a sociedade para reduzir os gastos, foi todos os funcionários públicos. Não houve redução de salários, não houve redução de benefícios, não houve redução de bônus, não houve redução de absolutamente nada por parte deles. E somos todos brasileiros, estamos todos dentro do mesmo barco. Por que não está andando? O nosso sentimento é que, como é uma pauta mais delicada e que mexe com uma classe muito corporativa e forte, estamos em véspera de eleições municipais, talvez fosse, eu interpreto dessa forma, né? Talvez fosse inadequado fazer nesse momento para não criar anticorpos e opositores e não ter, então, resultados indesejados nas eleições municipais. A gente sabe que a esquerda vai sair em defesa do funcionário público, eles adoram funcionários públicos, porque são eles que sustentam, normalmente, a estrutura da esquerda. E aí você dá essa chance na beira de uma eleição, pedir para apanhar, né? Deputado, com essa agenda mais desenvolvimentista, né, promovida pelo novo presidente Jair Bolsonaro, porque é um presidente absolutamente diferente daquele de 2019, né? Você acha que o Paulo Guedes tem data de saída já estipulada ou não no Ministério? Uma avaliação pessoal do senhor. Minha avaliação pessoal é que o Paulo Guedes ele é muito resiliente. Ele tem propósito determinado, perseverante, e ele vai persistir porque ele sabe que é muito importante a presença dele para o Brasil. Eu vou falar, o Paulo Guedes tem se mostrado para mim uma das pessoas mais patrióticas, porque nesse ambiente justamente de contradição, quer dizer, de um apoio que não é um apoio muito claro e que a própria agenda não está sendo cumprida, né? O próprio presidente não mostra empolgação em desestatizar absolutamente nada, demora no avanço dessa reforma administrativa, ele tem motivos de sobra para falar, olha, presidente, não é o que a gente cumpriu, eu poderia estar indo embora. Mas ele sabe que é a oportunidade única de a gente fazer uma série de reformas e precisa ter um líder resistente para poder fazer essas reformas para elas avançarem. Abandonar o barco seria desastroso. É óbvio que ele é uma pessoa, ele também tem que cuidar dele, da pessoa dele, mas eu acho que ele está muito imbuído em fazer isso acontecer. E as pessoas que saíram, né, Paulo Ebel, o Salim Matar, mesmo o Caio Megali, essa turma não saiu e abandonou ele. Essa turma suporta ele, dá apoio para ele, mas o recado foi dado. Se o presidente não se comprometer com a campanha dele, né, com as metas de campanha dele, de fazer um Estado menos corrupto, porque está muito inchado e com o uso de muitas estatais para poder ficar dando oportunidade, dando esse terreno fértil para poder aparelhar toda a máquina, o Paulo Guedes corre o risco de ir embora mesmo, tá certo? Mas eu acho que ele vai resistir e vai continuar. Eu percebo que a gente dá muito suporte, o Partido Novo dá muito suporte para ele, para que ele não se sinta sozinho nessa luta, sabe?